esse tema que é um tema tão importante, que é a questão do luto. E a proposta que eu fiz nessa reflexão é nós olharmos essas tarefas do luto. No programinha saiu no singular, mas depois vocês vão ver por que está no plural aqui no slide título. Então, nós vamos ver as tarefas do luto estabelecendo um diálogo entre o espiritismo e a psicologia. Então, eu vou falar desses dois lugares. Nós vamos ver em primeiro lugar, o que a psicologia fala sobre a questão do luto e depois de que maneira que o espiritismo contribui, colabora para que as pessoas atravessem esse período que para todos nós, independente de idade, independente de tradição religiosa que a gente esteja filiado, é sempre muito difícil, embora a gente procure se preparar. Então, a gente vai tentar abordar o tema dentro desse diálogo entre esses dois corpos teóricos. Nos slides tem o meu e-mail, caso não tenha ficado claro algum conceito, alguém queira esclarecer alguma dúvida, que não tem espaço aqui para a gente abrir para pergunta, sintam-se à vontade de me mandar um e-mail, que eu responderei assim que possível, com mais informações. E como eu sempre faço, eu vou enviar depois o PowerPoint para quem quiser depois rever o resuminho que eu fiz aqui. Claro que eu não pretendo esgotar o assunto, é um assunto muito vasto, eu tenho aí 40 minutos para abordá-lo, e tem muito mais coisa. Eu vou fazer algumas indicações de livros, de um livro para adultos e um livro que trabalha a questão da morte para crianças, e um outro que eu nem coloquei na apresentação, mas está aqui separadinho para mostrar, para quem quiser ler e se aprofundar mais. Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo, primeiro vendo a questão do luto, quer dizer, qual o conceito que a psicologia, e eu disse que eu vou começar pela psicologia, para a gente, inclusive, saber do que a gente está falando, todos termos a mesma ideia, porque uma palavra, ela pode ter vários significados para nós, dependendo da experiência, do nosso campo de estudo, de conhecimento, então é muito importante que a gente saiba o que está sendo falado aqui. Então, na psicologia, o luto envolve a experiência de perda, e uma reação de anseio intenso pelo objeto perdido. E aí percebam que interessante, a gente já começa a ver pelo título, aqui pelo conceito, como que é um tema muito amplo, muito vasto. Porque perdas, nós temos várias perdas. Nós temos perdas de relacionamento, quando a gente se separa ou termina um relacionamento. A gente tem a perda de um emprego, quando a gente é demitido. A gente tem perdas simbólicas, quando a gente, por exemplo, se aposenta, a gente perde aquele nosso status de trabalhadores ativos, a gente entra numa nova fase. Nós temos a perda pela morte, quando acontece o desencarne de algum ente querido, alguma pessoa próxima da gente, ou um animalzinho de estimação. Então, a experiência de perda, ela não envolve só a perda por morte. Nós hoje vamos nos concentrar na perda por morte. Mas esse luto e essa experiência de perda envolve uma série de contextos e de situações. De uma maneira geral, o que vai ser tratado aqui também pode ser estendido, por exemplo, para a perda de um relacionamento, para a perda simbólica de uma etapa da nossa vida, com as devidas adaptações. Então, envolve o luto, essa experiência de perda e esse anseio que a gente fica pelo objeto que a gente perdeu. Então, no caso da perda por morte, o luto vai envolver o anseio da gente querer aquela pessoa de volta, a gente querer aquela convivência, a gente querer estar próximo novamente da pessoa, e a gente sabe que, nesse caso, não vai ser possível, obviamente. Então, o conceito aí de luto envolve esses dois aspectos. Outra coisa muito importante, já que a gente está falando aqui de luto por morte, é que ele é um processo singular. O que isso quer dizer? Em cada um de nós, o luto vai se manifestar de uma maneira. Isso é muito importante a gente compreender logo agora no início, porque a gente tem uma tendência a generalizar os conceitos, a gente tem uma tendência a homogeneizar as pessoas, achando que está todo mundo no mesmo nível, todo mundo com a mesma capacidade de compreensão, e não é assim, porque cada um de nós tem a sua singularidade.
Então, o mais importante é nós entendermos isso. Mesmo que a perda ocorra num núcleo familiar, vamos imaginar irmãos, cada um vai ter um processo de luto diferenciado. Mesmo que todos sejam espíritas, mesmo que todos tenham mais ou menos a mesma idade, que sejam próximos à pessoa que desencarnou, o luto vai ser sempre um processo singular a cada pessoa. O luto também não é doença e não há um tempo definido. Isso é um mito. A gente fica assim, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. Os autores divergem dentro da psicologia em relação a isso, mas há agora um consenso de que a gente não pode bater o martelo em função de um determinado prazo para o encerramento ou para a integração desse luto, justamente em função dessa singularidade. Acredita-se que 1 ano, para a maioria das pessoas, é um período em que, se a pessoa tiver um acompanhamento, se a pessoa for bem acolhida, se puder falar sobre a experiência, acredita-se que em 1 ano a pessoa fique bem. E por que 1 ano? Vocês vão me perguntar. Ora, porque em 1 ano a pessoa vai viver todas as estações e todas as datas sem aquela pessoa que perdeu. Então, vai viver o aniversário, vai viver as datas importantes, Natal, vai viver os eventos de família, durante 1 ano inteiro sem aquela pessoa. E aí esse luto, esse sentimento, ele vai sendo, então, elaborado ao longo de 1 ano. Mas isso é para a maioria das pessoas. É uma estatística. Muitos não vão poder fazer esse trabalho dentro de 1 ano e vão precisar de mais tempo, ou precisarão de menos tempo, vai depender de uma série de fatores. Eita. Bem, o que interfere nessa questão do processo do luto ser mais longo, ou mais curto, ser mais fácil, ser mais difícil? Vários fatores. Vejam como a questão aqui é complexa. Quem era a pessoa que morreu? Isso é muito importante. Quer dizer, era uma pessoa muito próxima, era um pai, uma mãe, era um filho, dependendo da relação conosco, vai ter também um desdobramento diferente. Dentro dessa relação que a pessoa tinha conosco, qual era a natureza desse vínculo? Era um vínculo próximo? Era um vínculo positivo? Era um vínculo negativo? Se era um vínculo negativo, por exemplo, provavelmente esse luto vai ser vivido com culpa, porque muitas vezes o alívio pode acompanhar a perda dessa pessoa, por exemplo, dependendo da natureza desse vínculo. Então, além de quem era a pessoa que morreu, vai contar também a natureza do vínculo que havia entre a pessoa que está enlutada e aquela pessoa perdida pelo desencarne. Como ocorreu a morte? Se foi uma morte natural, se foi uma morte inesperada, se foi uma morte violenta, se foi uma morte por doença. Quais eram os antecedentes históricos daquela pessoa? Como que não só o antecedente histórico daquela pessoa que desencarnou, como também do enlutado. A pessoa, por exemplo, que está enlutada, ela teve outras perdas próximas, perdas simbólicas ou perdas além daquela perda pela morte. Então, os antecedentes históricos da pessoa contam também. A idade, se é uma pessoa, se o enlutado é uma pessoa jovem, uma pessoa mais velha, mais experiente, também conta. Gênero, homem, mulher, também vai interferir. A personalidade do próprio enlutado, se é uma pessoa com mais tendência à tristeza, com mais dificuldade de aceitar as situações difíceis que chegam, se é uma pessoa mais pessimista ou se é uma pessoa mais otimista. E as variáveis sociais em termos de suporte e estressores concomitantes. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho um grupo familiar suportivo, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma rede de relações de amigos que me dá acolhimento e também me ajuda a vencer, que me escuta, se eu tenho possibilidade de consultar um profissional da área da psicologia ou da psiquiatria, caso eu necessite, isso tudo são os suportes sociais que colaboram ou não para o desenrolar positivo ou negativo desse luto. E os estressores concomitantes, a gente viu isso na pandemia. Pessoas que, além de perderem entes queridos, também ficaram desempregadas, tiveram que sair dos seus apartamentos, das suas casas e ir morar com outras pessoas, dificuldades financeiras decorrentes disso, separações. Algumas pessoas, gente, sofreram múltiplas perdas durante esse período.
de pandemia que a gente está passando. E aí, claro que para essas pessoas que tiveram estressores concomitantes, a vivência desse luto por morte vai ser também um pouquinho mais complicada. Então, reparem que quando a gente fala perda por morte e a reação consequente disso, é muita coisa aí, muitas variáveis que intervêm nesse processo. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Imagine um casal jovem que tem um filhinho único. O filhinho tem aí 4, 5 anos, como acontece, de vez em quando a gente vê isso no jornal, e por algum motivo essa criança, por um momento de desatenção, essa criança morre afogada. Esse é um contexto de luto. Imaginem outra situação. Uma pessoa cujo pai ou a mãe está num processo de doença, tem lá seus 80 e tantos anos, e aí está vivendo um processo de adoecimento já prolongado, em que se espera que ele desencarne até como um alívio do sofrimento para aquela pessoa. E quando ele acontece, assim como acontece o desencarne daquela criança, vejam que são contextos totalmente diferentes. Aí eu pergunto a vocês, em qual desses contextos o luto vai ser um luto mais fácil de ser vivido em termos de sua integração, em termos de lidar com essa falta que a pessoa faz? Claro que naquele luto da pessoa mais velha, que já estava adoecida e que já se esperava aquele desenlace. Perder um filho, seja ele em que idade, mas principalmente na infância ou na adolescência, é extremamente doloroso, é um trauma. Então, não tem como a gente ficar querendo ou esperando que as pessoas tenham a mesma reação e deem conta desse processo no mesmo tempo, porque os contextos são muito diferentes. Quando a gente fala as tarefas do luto, eu trago aqui um autor que tem um livro muito importante sobre a questão do luto, que ele propõe no lugar das fases, vocês devem estar se perguntando assim, cadê as fases da Elizabeth Kubler-Ross, que é a mais famosa, né? que é uma psicóloga que na década aí, finalzinho da década de 60, publicou um livro sobre a questão do viver e do morrer, e ela colocou fases que ela observou em seus pacientes terminais da vivência da morte, que ela estendeu também a vivência do luto. Então, quais são mais ou menos aí as fases da Kubler-Ross? Ela envolve a negação, né? Quando a pessoa sabe que vai morrer, recebe a notícia que está com problema e vai desencarnar. Primeiro vem a negação, depois vem a raiva, depois vem a barganha, a depressão e, por fim, a aceitação. E ela estendeu essas 5 fases também para os enlutados. Os enlutados também viveriam essas 5 fases. Bem, desde a década de 70 para cá, outros especialistas que estudam, que se debruçam sobre o fenômeno da morte ou da tanatologia, do estudo da morte dentro da psicologia, passaram a questionar um pouco essa questão de fase. Por quê? Porque fase dá uma ideia de sequência, que elas teriam que ser vividas uma depois da outra, e dá uma ideia que todos teriam que viver aquelas fases. E não é bem assim, porque, como a gente viu, um dos entendimentos hoje é que o luto é singular. Então, a gente não tem como dizer que as pessoas vão viver X fases na mesma sequência, da mesma maneira. Esse autor, por outro lado, ele, no lugar de fases, ele traz tarefas, que também não são sequenciais, reparem, elas podem ser concomitantes ou podem se alternar aí em vários momentos da vida do enlutado. Então, por isso o título do estudo ser As Tarefas do Luto, que são 4 propostas por esse autor chamado Worden, esse psicólogo. A primeira seria que um enlutado tem que aceitar a realidade da perda. Isso pode parecer para vocês, mas é óbvio que a pessoa que perde alguém tem que aceitar a realidade da perda, mas não é assim tão fácil para todo mundo. Há pessoas, e a gente sabe disso, tem até filmes que exploram isso, e livros, que mantêm a pessoa que morreu mumificada dentro de casa, e que isso só é descoberto depois de muito tempo. Há casos reais de relatos desse tipo de situação. Então, nem todos conseguem aceitar a realidade da perda, nem todos têm essa facilidade. E como é que as pessoas muitas vezes fazem isso? Nem tocando no assunto. Aquela pessoa que fala assim, não quero tocar no assunto, eu não quero falar sobre isso. Há um filme no Netflix que está sendo muito falado agora, que é Pieces of a Woman,
que é a história de uma moça, de uma mulher que dá à luz a sua primeira filha em casa e há uma complicação e a neném morre logo depois que nasce. É um filme pesado, gente, mas é um filme muito, muito bom, até pela atuação da atriz. E ali a gente vê que aquela personagem, ela teve a dificuldade de aceitar a realidade da perda. Tanto que ela, não, além de não querer falar sobre o assunto, ela logo depois voltou a trabalhar. E no trabalho dela, todos ficaram assim muito espantados. Como assim? A filha morreu e ela já está aqui trabalhando no dia seguinte? Então, é muito comum que as pessoas tenham dificuldade de aceitar a realidade da perda. E aí, o que a pessoa tem que fazer nesse momento? Nem remover todas as lembranças, porque vai se arrepender, e nem manter o quarto intocável, o armário intocável para sempre. Quer dizer, em cada uma dessas tarefas, há que se ter um equilíbrio e se dar um tempo para a pessoa conseguir alcançar a tarefa dentro aí da aceitação dessa realidade da perda. Hoje em dia, com o WhatsApp, por exemplo, há pessoas que rapidamente apagam, vamos imaginar, perder um pai, aí havia um monte de mensagens, de áudios do pai no WhatsApp, a pessoa vai lá, apaga tudo, depois se arrepende, porque fica querendo ouvir a voz de novo do pai e não tem como, porque apagou tudo. Então, nem é remover tudo e nem manter tudo. Quer dizer, nessa realidade da perda, a gente ter um equilíbrio aí em relação a essas ações. Processar a dor do luto é a pessoa viver os sentimentos, o sentimento de tristeza, de raiva, de indignação, quaisquer sentimentos que surgem, a pessoa aceitar que está sentindo aquilo e viver esse sentimento, evitando se anestesiar com álcool e drogas. Também é muito comum que, para fugir desses sentimentos, que são sentimentos muito, muito intensos, a pessoa escolha se anestesiar com qualquer outra coisa. Para processar essa dor, a gente tem que aceitar aquilo que a gente sente, não esconder de nós mesmos. Pode acontecer dos familiares ficarem um pouco cansados do enlutado e ficarem assim, mas ainda está triste, você ainda está assim, vamos lá, levanta esse astral. Não adianta isso. Muitas vezes esse enlutado ele vai ter que ir para um terapeuta, para um psicólogo, uma psicóloga, por quê? Porque quando os familiares estão estressados e não aguentam mais lidar com aqueles sentimentos, a pessoa precisa ter alguém para falar sobre eles. Não vai ser suprimindo o sentimento que ele vai se resolver, ao contrário. A pessoa tem que processar essa dor, a pessoa tem que processar esses sentimentos. Ajustar-se ao mundo sem a pessoa morta. Esse ajustamento ele vai ser tanto interno quanto externo e também ajustamentos espirituais. O que seriam ajustamentos internos? É justamente lidar com esses sentimentos em função da perda. É a pessoa conseguir lidar com essa situação dentro de si mesma, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com aquilo que vem daquela experiência. Ajustes externos. Vamos imaginar que aquela pessoa, por exemplo, isso é muito comum em casais mais velhos, que era o homem que resolvia tudo de banco, resolvia as coisas mais assim ativas e a mulher ficava só dentro de casa. O marido morreu, e aí? Ela vai ter que fazer um ajustamento externo e passar a fazer aquilo que o companheiro fazia e agora não pode mais fazer. E os ajustamentos espirituais vão ser aqueles ajustamentos de perceber que, assim como nos mostra a história de Jó, ninguém é poupado da dor da perda. Ninguém vai ficar incólume a essa experiência durante uma encarnação. Então, não há nenhum acordo do universo que pretenda poupar ninguém da perda do luto nas suas variadas formas, como a gente viu ali no início do estudo. Então, muitas vezes a pessoa vai questionar a própria fé, vai se perguntar por que Deus fez isso comigo. Isso é muito comum em determinados lutos, em perdas de crianças ou de jovens, aquelas perdas que a gente acha assim que uma morte, Dona Morte roubou no jogo porque levou alguém que não era para ter levado ainda. Porque quando é uma pessoa mais velha, a gente fala assim, não, viveu bastante, a pessoa estava na idade mesmo de partir. Então, esses ajustamentos espirituais, geralmente a gente precisa fazer quando a gente perde alguém que a gente acha que aquilo ali foi fora de uma ordem que deveria ter sido seguida e que a vida não seguiu.
Encontrar, então, uma conexão duradoura com a pessoa morta, em meio ao início de uma nova vida. Essa seria a quarta e a última tarefa. Então, nesse processo, vivendo todos esses sentimentos, processando essa dor, fazendo esse ajustamento, aceitando a realidade da perda, a pessoa, então, encontra um lugar em si mesma, nas suas memórias, na sua emoção, para aquela pessoa que perdeu. E inicia uma nova vida. É quando, por exemplo, é uma pessoa que fica viúva, depois de um tempo ela resolve voltar a sair, ela resolve se interessar por outras pessoas. E aí, nesse ponto, eu queria mostrar para vocês esse livrinho aqui, que eu vou até trabalhar também no encontro da maturidade, mas por outro motivo, tá? Eu estou trazendo ele aqui, ele chama Relações Tardias, é de Ivone Bezerra de Mello. Ivone Bezerra de Mello foi aquela pessoa que, quando teve a chacina dos adolescentes na Candelária, ela foi a primeira que apareceu lá. Ela é muito conhecida aí no Rio de Janeiro. Ela fundou uma ONG de educação de jovens, criou um método de alfabetização e trabalha desde aquela época, desde a década de 80, que ela trabalha com essa ONG na educação de jovens. Bem, por que eu estou trazendo esse livro da Ivone aqui? Porque ela ficou viúva aos 65 anos. E, incrivelmente, ela conta aqui nesse livro o relato da viuvez dela, dessa perda. Ela era casada, se não me engano, há 40 anos, ou um pouco menos, 30, 35 anos, que é bastante tempo. E o marido dela teve um infarto fulminante. E ela fala, né? Quer dizer, tudo isso que vocês estão vendo aqui está no relato dela. E depois de um tempo, porque ela tinha 65 anos, agora acho que ela tem, esse livro já tem uns 10 anos, essa experiência dela já tem uns 10 anos, ela deve estar com uns 75. E aí ela conta como foi para ela essas etapas e principalmente como é que ela deu início a uma nova vida aos 65 anos. Ela veio, eu vou dar spoiler, eu não posso dar spoiler, eu vou falar mais sobre ele aqui no encontro da maturidade, mas chama Relações Tardias por isso, porque ela iniciou uma nova relação aos 67 anos, mais ou menos, 2 anos depois que ela enviuvou. Então, a Ivone é um exemplo de um processo de luto bem sucedido, mas há pessoas que não têm, por uma série de motivos, não conseguem ter esse processo de luto com essas fases bem vividas e acaba entrando num processo de luto complicado, de luto prolongado. Como é que a gente pode ajudar a pessoa enlutada? Ao contrário do que as pessoas costumam imaginar, o leigo que nunca estudou sobre isso, não vamos falar na pessoa, olha, não toca no assunto. É o contrário, gente. Encorajar a pessoa a falar sobre quem morreu. Encoraja, reúne família, vai lembrar os casos da pessoa interessantes, lembrar coisas curiosas. E aí, nesse momento, vai se chorar, deixa a pessoa falar, faz bem falar. Faz bem trazer da memória os momentos, sejam os momentos alegres, sejam os momentos de dificuldade que foram vividos e superados. Então, encorajar a pessoa a falar sobre quem morreu. Ajudar a pessoa a identificar o que sente. Então, se a gente encontrar um enlutado depois de um tempo, falar assim, olha, como é que você está? O que você está sentindo? Para que a pessoa se conscientize do que ela está sentindo e possa também, dessa maneira, expressar. Auxiliar a pessoa a viver sem aquela que faleceu, procurando perguntar quais são os problemas, como podem ser resolvidos. Então, se é aquela mulher que nunca ia ao banco, nunca resolvia coisas de banco, o que os filhos podem fazer? Não é fazer pela pessoa, é ensinar a pessoa a fazer, porque aí, inclusive, ela se ocupa com alguma coisa nova, diferente para ela. Então, estar próximo, tentando ajudar e resolver algum problema. Eu tive uma experiência muito interessante quando eu morava em Teresópolis, isso há 15 anos atrás, mais ou menos, uma amiga faleceu, o marido jovem, ele teve um mal súbito, era uma pessoa com uma série de complicações ali de saúde, e ele teve um AVC fulminante, ou um infarto fulminante, alguma coisa fulminante, morreu. E ela com 2 filhos, professora, quando ela me ligou falando, eu fui ao encontro dela, porque os parentes não moravam em Teresópolis, e eu mais uma amiga, nós começamos a dar o suporte para ela. Que tipo de suporte? Enquanto ela resolvia enterro, ligava para os parentes, nós fomos à casa dela, porque ela tinha deixado panela no fogo, já arrumamos a casa dela, fizemos uma jantinha para quando ela chegasse em casa, depois
de tudo resolvido, ela ter lá uma comida já pronta para ela e para os filhos que eram adolescentes, eram 2 rapazes na época. Então, a gente tentar ajudar a pessoa nesses detalhes da vida prática, né? Que problemas que a pessoa está vivenciando, como podem ser resolvidos e como é que a gente pode ajudar. Dar tempo ao luto, entender que para cada um, como o luto é singular, cada um vai precisar de um tempo e que o luto é um processo gradual, não ficar exigindo que a pessoa fique bem logo. Ficar próximo à pessoa, abraçar, fazer a pessoa se sentir compreendida. E convidar a pessoa para eventos sem insistir. Então, vai ter um evento de família, vai ter alguma coisa, fala assim, olha, fulano, vai ter um cinema, se a pessoa gostar, ou uma reunião de amigos, a gente gostaria tanto que você fosse, se a pessoa disser, não quero, não insiste. Também não ficar insistindo que isso traz desconforto. E se for o caso, se a gente notar que aquela pessoa está com um luto, uma dor muito intensa, e isso está dificultando a vivência da vida, a fazer as coisas, a se alimentar com mais regularidade, que a pessoa perdeu a capacidade de funcionar bem na vida, aí é hora de encaminhar, de sugerir que a pessoa procure ou um psiquiatra ou um psicólogo, ou os dois, porque normalmente nos lutos complicados ou prolongados, esse tratamento ele é feito de maneira aí conjunta, por psiquiatra e pelo psicólogo. Então, o psiquiatra vai muitas vezes medicar para dar um alívio de algum sintoma que a pessoa esteja tendo. É muito comum que o luto se transforme, seja agravado por uma depressão. Então, o psiquiatra vai entrar com uma medicação e o psicólogo vai fazer essa terapia de ajudar a pessoa naquelas tarefas do luto que a gente viu ali. Bem, aí para quem quiser saber mais, esse livro aí da Maria Helena Pereira Franco, excelente, tá? Saiu agora esse ano, tem uns 3 meses que esse livro saiu, Luto no Século XXI. Ela fala de todas as teorias, fala desse autor que eu coloquei, mas ela fala de outras teorias, é porque não dava para trazer tudo aqui. Eu escolhi um recorte para a gente trabalhar, para a gente entender esse fenômeno, mas ela coloca tudo numa linguagem extremamente acessível, então eu recomendo demais a leitura desse livro. E ela já faz uma análise da pandemia, desde o ano passado para cá, como que isso vem se apresentando na Organização Mundial de Saúde, entre os profissionais e tal. Mas é um livro que pode ser lido por leigos tranquilamente, que não tem nada assim muito técnico. E para quem tem criança, esse livrinho também maravilhoso, Pode Chorar Coração, mas fique inteiro. Então, a gente sabe, a gente que é espírita sabe da importância de falar da morte para a criança. Então, todos os recursos que a gente puder usar, trazer para o Evangelho no lar, ler para a criança à noite antes dela dormir, isso tudo vai ajudar a prepará-la, porque a gente não sabe, gente, porque a morte só tem lógica na nossa cabeça, né? Que a morte tem que seguir uma lógica de idade, para levar as pessoas, mas a gente sabe que não é assim. Então, pode ser que esse nosso neto, essa nossa filha ou filho, se veja diante de uma experiência de perda por morte que não esperava, e aí trabalhar isso das mais variadas formas é importante. Muito bem, como é que a doutrina espírita vai ajudar a gente nesse processo de luto? Como é que vai ajudar para que a gente se prepare? Então, essa parte que a gente vai entrar agora é a doutrina espírita como fator de proteção e de suporte. A gente sabe que a doutrina espírita tem uma série de recursos para nós nos prepararmos, não só para a nossa morte, como para a morte dos nossos afetos. Mas muitas vezes, o que a gente faz, gente? A gente pega aquele conhecimento e fica compartilhando com as outras pessoas, mas não usa para a gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente estimula e incentiva todo mundo a pensar na morte de seus afetos, mas a gente mesmo, dos seus afetos, mas a gente mesmo não costuma fazer isso, porque a morte ainda é um tabu, ainda é uma coisa que nos deixa, apesar de toda a informação, nos deixa desconfortáveis. Então, aqui eu coloquei algumas coisas que na minha observação, a doutrina espírita traz, são pérolas para a gente lidar com esse processo, que é sempre singular, mas que vão ajudar. E também algumas observações, alguns equívocos, depois eu vou trazer, que a gente não deve fazer, porque podem agravar o luto das pessoas. Bem, como é que o Espiritismo, então, nos ajuda? Primeiro, mostrando, como a gente viu, com argumentos, na época de Kardec, com experiências, que o espírito sobrevive e mantém a sua individualidade, a sua memória.
Eu vejo, por exemplo, amigos meus que são budistas, eles não acreditam que a pessoa mantenha a individualidade depois que morre, a pessoa meio que se mistura no todo, principalmente se ela já tiver alcançado a iluminação e não tiver mais nada que fazer na Terra, segundo eles. Então, para eles, a pessoa meio que se dilui, né, nesse todo aí. Autores que trabalham isso, Dana Zohar e aquele Amit, tem um nome diferente, que fala sobre a física da alma. Eles são budistas e eles têm trechos nos livros deles que eles falam isso, eles acreditam numa transcendência, mas não como a gente. Para nós, não, a gente sabe que a pessoa que morre, ela vai manter a individualidade e a memória. Por que isso é importante? O que adiantaria se a gente morresse, se o nosso ente amado morresse e não soubesse quem a gente é, esquecesse de tudo que passou na Terra ou não mantivesse a individualidade? Então, isso nos consola, saber que não só a gente, como a pessoa que morre, vai sobreviver e manter e ser ela mesma. Outra ideia também que nos ajuda bastante é saber que na dimensão espiritual há diversas moradas compatíveis com o desenvolvimento de cada um. Então, não tem aquela coisa de céu e inferno. Também, por favor, não fiquem com essa coisa de nosso lar e umbral. A gente sabe que todos nós, quando desencarnarmos, vamos para algum lugar, estar com pessoas que nos amam, que vão nos ajudar a nos adaptarmos àquela nova realidade, porque esse sentimento de perda que fica com quem está na Terra também acompanha quem vai. Então, há um luto também a ser vivido por quem está do outro lado. Com relação a crianças, aquele livro Entre a Terra e o Céu mostra que há o Lar da Bênção, que nesse livro é uma colôniazinha que recebe crianças das mais variadas idades e que as mães, olha que legal, as mães em desdobramento durante o sono vão visitar os seus filhos nessa outra dimensão. Estou tendo problema aqui. Bom, foi. Após a morte, há uma fase de confusão mental, que Allan Kardec chamou de perturbação. Então, a gente saber também que a pessoa que desencarna, ela vai passar por uma fasezinha aí de confusão, a gente não sabe quanto tempo. Para alguns, isso vai demorar minutos, para outros, vai demorar muito mais tempo. Isso é muito importante para que a gente não fique na expectativa de que essa pessoa, a gente vai sonhar com ela logo, que a gente vai encontrar com ela durante o sono com rapidez. Quer dizer, há uma fasezinha aí necessária de adaptação. A gente sabe, a doutrina espírita nos mostra fartamente no livro Céu e Inferno, mas em outras obras da codificação, que céu e inferno são estados transitórios da nossa consciência. Eles não existem enquanto lugar. Então, por pior que tenha sido, por mais erros que tenha cometido aquele nosso afeto que desencarnou, não vai ter um inferno para ele. O que vai ter é um estado de perturbação mais acentuado em função da lembrança e do peso daquelas escolhas ruins que a pessoa fez. Tanto a pessoa que partiu quanto nós também, quando nós partirmos. Quer dizer, o tribunal vai ser o da nossa própria consciência, nós com as nossas experiências, com as nossas memórias. É possível o contato com os que já estejam no plano espiritual e deles conosco, seja durante o sono, seja durante a vigília. Eu me lembro da minha sogra, mãe do meu ex-marido, que quando ela faleceu, ela uma vez disse que para alguém da família que ela costumava visitar os filhos no dia do Evangelho no lar de cada um. Então, ela teve 3 filhos, uma mora em Brasília, um em Goiânia e o meu ex-marido em Teresópolis. Então, ela visitava no dia do Evangelho no lar, ela visitava os filhos faziam o Evangelho no lar em dias e horários diferentes. Então, assim que ela pôde se organizar e ter autorização para isso, ela então visitava os filhos durante esses momentos. Então, é possível esse contato. Claro que nem sempre a gente sentia, mas ela estava lá presente, nos acompanhando. E também durante o sono, quando a gente sonha com a pessoa, quando a gente encontra com aquele espírito. Os espíritos são sensíveis à nossa lembrança, à saudade e à dor que sentimos. Felicidade para os felizes e lenitivo para os sofredores. Então, esse nosso afeto que partiu, ele vai receber os nossos pensamentos, ele vai receber as nossas emoções. E aquelas pessoas que partiram bem,
vai aumentar a felicidade. E aquelas pessoas que por algum motivo desencarnaram, ou por suicídio, ou muito perturbadas, aquilo vai ser para elas um lenitivo, um abrandamento, uma forma de amainar um pouco o sofrimento em que elas porventura se encontrem. Quais são o que eu chamo os usos indevidos dos postulados espíritas diante da morte do luto? E é aqui que a gente, sem querer, tá? Acredito que sem querer, claro, ninguém faz isso de propósito, a gente acaba agravando ou encaminhando aquele luto para um luto complicado, para um luto prolongado. Vejam se vocês não concordam comigo nisso aqui, como é que a gente tem que ter atenção. Minimizar a dor do outro. Então, a pessoa está lá naquele sofrimento absurdo da dor da perda no auge, e a gente vira para a pessoa e fala: ah, companheiro, mas lembre que a morte não existe. Existe. A pessoa morre, o corpo morre. A gente tinha a pessoa no dia a dia, via a pessoa, abraçava a pessoa, tocava a pessoa. De repente, a gente não tem mais. Não vai conseguir ter o mesmo contato que a gente tinha antes. Então, dizer a morte não existe é algo que não contribui em nada para o processo de luto que a pessoa está vivendo. E isso pode ser visto como uma minimização da dor e a pessoa, então, reagir de forma até agressiva. Então, não dizer para a pessoa que a morte não existe, até porque, se for uma pessoa espírita, está cansada de saber disso, estuda desde a evangelização, essa questão de que a morte não existe. Cobrar um padrão de comportamento. Eu me lembro de uma amiga, muitos anos atrás, que perdeu um filhinho, o bebezinho foi fazer uma cirurgia, e faleceu, tinha 2 meses, mais ou menos. E um casal muito conhecido aí do Rio de Janeiro, de expositores na época, e ela me contou que uma das pessoas que foi no velório do nenenzinho, quando viu ela chorando, falou isso para ela: mas minha irmã, onde está a vossa fé? Companheiros, ponham-se no lugar daquela mãe. Eu confesso a vocês que eu, no lugar dela, não sei se eu teria a finesse que ela teve de falar para ele que o choro dela de mãe não era falta de fé, era saudade do filho, de segurar o filho, de amamentar o filho, não era falta de fé. Então, não ficar cobrando das pessoas um padrão que na nossa cabeça é, e aí eu acho complicado as pessoas falarem assim, tem que sofrer com dignidade. O que quer dizer isso? Como que uma mãe, outro dia eu li um relato desse aqui num livro de psicologia, até um livro muito bom também, que leigos podem ler, que ela chama de canção dos pais para o filho morto, que ela fala que ela estava no hospital e chegou justamente um casal que o filhinho tinha se afogado, 3 aninhos de idade, era filho único, e o casal uivava. Quando os médicos chegaram e disseram: olha, a gente não pôde fazer nada, infelizmente faleceu. Ela chama de canção dos pais para o filho morto, que lá nos Estados Unidos eles dão esse nome. Os pais uivam, os pais gritam, porque diante daquela dor avassaladora não dá para ter um comportamento educado, um comportamento que a gente classifica como comportamento digno. Então, isso também não é legal, a gente não ajuda em nada a pessoa fazendo esse tipo de cobrança. Falar que o sofrimento do enlutado vai prejudicar o espírito. Aí vejam aqui. A gente sabe pela literatura que quando o luto é um luto complicado, quando a pessoa se desespera, inclusive pensando em morrer, por exemplo, para acompanhar aquele que partiu, isso vai ter um impacto no espírito, dependendo da proteção que ele tem em volta dele, da maturidade do espírito, vai ter um impacto ali sobre aquela pessoa que desencarnou. Mas a gente virar para a pessoa que está sofrendo falar isso não vai ajudar em nada. Ela vai diminuir a expressão dela? Não, ela só vai se calar para a gente não ouvir, mas ela vai continuar pensando e sentindo. Porque, principalmente, a emoção, gente, nós não controlamos. A emoção é algo que vem, é automático. Se aquilo está intenso demais, o que a gente pode fazer em vez de dizer para a pessoa que o sofrimento dela vai prejudicar o espírito que desencarnou? A gente encaminha a pessoa para a psicologia, para a pessoa conseguir trabalhar a intensidade daquela dor. Porque dizer isso para ela não vai adiantar em nada. A gente não vai estar colaborando de maneira nenhuma, ela apenas vai se calar e esconder aquilo que ela está sentindo muitas vezes. Falar do vale dos suicidas aos enlutados por suicídio. Vocês vão falar assim para mim, Tânia, mas isso não acontece. Eu tenho um caso para contar para vocês, que é um absurdo, mas que mostra que isso pode acontecer e que a gente tem que se policiar
para não entrar nesse exemplo dos sem noção. Eu também houve um caso na família do meu ex-marido, que uma pessoa se suicidou, e no velório, eu estava lá, inclusive, com meu ex-marido na época, de repente uma tia veio indignada falar para ele que uma pessoa espírita chegou para os filhos dessa pessoa da família que havia se suicidado, e os filhos, assim, muito tranquilos, sabe, diante daquele suicídio, falando que alguém disse para eles que o pai ia ficar bem, que ele ia ser protegido. E a pessoa perguntou para os filhos, mas como assim? Vocês não sabem para onde que o pai de vocês vai agora, não? Ele vai para o Vale dos Suicidas. Isso está no livro de Ivone Pereira. Os meninos que estavam calmos, depois de ouvir aquilo, se desequilibraram, se perturbaram, a menina começou a chorar. E é assim, uma falta de caridade, né? Até porque nem todos os suicidas vão para o Vale dos Suicidas. A gente tem comunicações no livro Céu e Inferno, por exemplo, que suicidas, depois de muito pouco tempo, comunicaram, deram comunicações para Kardec. A gente tem um caso, se não me engano, em Missionários da Luz, que um espírito que, além de suicida, é homicida, ele é recolhido no Hospital da Espiritualidade 10 dias ou menos depois do desencarne dele, por Alexandre, junto com André Luiz. Então, a gente fala daquilo que a gente não sabe, gente, ainda fala da pior forma. Criticar rituais que o enlutado julga importantes. Então, mesmo se a pessoa for espírita, todos nós temos uma herança católica. Se a pessoa quiser achar importante ir no cemitério, levar flores, aqueles que tiveram jazigo, cuidar do jazigo, colocar plaquinha, tudo isso faz parte daquele processo de elaboração. Tudo isso faz parte de uma forma que a pessoa está encontrando para lidar com aquele contexto. Então, jamais criticar. Quer dizer, se a pessoa quiser que a gente acompanhe, se aquilo foi importante para ela, qual o problema a gente acompanhar a pessoa? Então, nunca criticar os rituais que a pessoa acha que são importantes. A gente já viu que a gente não deve fazer, estipular um prazo para o luto. E outra coisa muito comum que eu tenho visto com muita frequência, eu passei por isso, tá? Já vou explicar para vocês como, é provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele desencarnado. A gente sabe que deve ser espontâneo, que o espírito tem uma necessidade de repouso. E a gente tem que lembrar da advertência de Moisés. Por que Moisés proibiu a comunicação? Por que Moisés proibiu a comunidade? Porque as pessoas abusavam, toda hora queriam chamar quem tinha partido para resolver coisas mínimas do cotidiano, da existência, para cobrar determinadas coisas, para querer que o morto diga onde é que colocou isso ou aquilo. Quer dizer, a vida para aquela pessoa de encarnado cessou com a morte. A pessoa tem direito a repousar e a se adaptar, ela precisa se adaptar à nova realidade também. Então, eu vejo com muita preocupação a pressa que muitas vezes as pessoas têm em ter notícias e médiuns que acabam embarcando nisso num processo de animismo, até dando essas notícias de uma forma muito rápida. E parece que é até uma disputa, né? Quem é que dá a comunicação do desencarnado primeiro? Então, a gente não deve ter nenhum tipo de expectativa em relação a isso, nem alimentar no enlutado expectativas a respeito, porque essa comunicação deve ser absoluta e totalmente espontânea. Eu vivi isso quando a minha irmã desencarnou no acidente da Air France, acho que todos sabem, né? Eu perdi minha irmã, o meu sobrinho, que na época tinha 3 aninhos, e o meu cunhado. E eu morava, na época, em Teresópolis, frequentava uma instituição lá, e assim, pouco tempo depois que minha irmã desencarnou, minha irmã estava comunicando na reunião mediúnica. Aí, quando vieram me falar, eu fiz aquela cara de paisagem, porque é o que você faz, cara de paisagem. Aí a pessoa, quando me contou, não, que legal, porque sua irmã. Aí eu fiquei olhando assim para a pessoa, e a pessoa, mas você não acredita? Eu falei, querido, se eu for te falar tudo que eu acho a respeito disso que você está me contando, você vai ficar zangado comigo, então eu não vou nem começar. E aí a pessoa ficou meio ofendida, se afastou e tal, mas assim, gente, foi muito pouco tempo. Foi muito pouco tempo. O desencarne da minha irmã foi um trauma para ela e para nós, mas para ela, principalmente. Ela tinha 37 anos de idade. E aí, menos de um mês, já estava comunicando na reunião mediúnica. E outro que eu achei mais interessante, né? E eu explico para vocês por que eu não acreditei. Eu e minha irmã não éramos próximas. Começa daí. Então, se ela tivesse que comunicar, não seria por minha causa, porque a gente não era, nós não éramos irmãs próximas.
Segundo, ela frequentou durante toda a vida dela que ela foi espírita e frequentava, ela frequentou com minha mãe uma instituição aí no Rio, chamada Seara Fraterna. Então, se ela tivesse que comunicar, seria lá, que foi a instituição que ela conhecia os médiuns, que ela tinha uma familiaridade, que ela tinha aquela sintonia e afinidade que Kardec diz que é necessário, né, para facilitar uma comunicação. E não numa instituição em Teresópolis, que ninguém conhecia, a minha irmã. Ninguém sabia desses detalhes. Então, a gente tem que, hoje em dia, ter muito discernimento, muito equilíbrio, para não ficar nem criando essa expectativa no enlutado e também para a gente não ficar achando que está recebendo comunicações que pode ser, de fato, aí um processo anímico. Então, lembrar aí dessas duas coisas. Eu também escutei um caso curiosíssimo de um sujeito que ficou viúvo e que arrumou uma médium que disse para ele que todo dia a mulher que desencarnou vinha dizer o que fazia de almoço para ele. Agora, olha que escravidão, as mulheres que estão aqui no grupo, coisa pior que a gente sabe que tem na vida é a mulher pensar o cardápio do dia, o que vai fazer para almoçar. Então, essa coitada desencarnada vinha todo dia dizer para aquela médium o que tinha que fazer para o marido, para o viúvo comer. Quer dizer, absolutamente sem noção isso, né? E, finalmente, já que nós estamos aí no nosso finalzinho, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ver a complexidade do que a gente viveu nessas questões do luto aí, nesse 1 ano e meio que a gente está vivendo a pandemia. Um luto coletivo, que é um tipo de luto. A gente teve a perda aí do Paulo Gustavo, que era um ícone da alegria, um ícone da liderança do movimento LGBT, QIA+, com seu marido, com seus filhinhos, né? Uma família toda montada, no auge da felicidade, da fama e do sucesso. Isso foi uma perda coletiva, isso existe também, um luto coletivo. É normal, embora não aceito, que as pessoas chorem. Teve gente que chorou com a morte do Paulo Gustavo, porque sentiu como uma perda, porque ele era uma referência aí nacional. O luto por suicídio, que é um luto que as pessoas têm dificuldade de lidar. Eu vi na apresentação de vocês, antes da minha palestra, que vocês têm 2 grupinhos, um de prevenção e outro de pós-venção, como chama tecnicamente dentro da área de suicidologia, que é para os sobreviventes enlutados pelo suicídio, que não tem espaço normalmente para falar. E aí a gente tem esse escritor, o Amos Oz, já desencarnado, cuja mãe se suicidou, ele tinha seus 13 anos de idade, e isso marcou a vida dele, marcou tanto que ele escreveu um livro autobiográfico sobre Amor e Trevas, que virou filme com a Natalie Portman, que ele fala que mesmo naquela idade avançada, ele ainda sofria por aquela morte da mãe, porque ele entendeu o suicídio dela como se ela não o amasse, ele era filho único. Então, o amor da minha mãe não foi suficiente, o meu amor não foi suficiente para fazer com que a minha mãe achasse que a vida valia a pena. Então, isso marcou a vida dele para sempre, e assim, é necessário, e assim, eu acho o máximo que a instituição de vocês tenha esse acolhimento para sobreviventes enlutados. O luto dos profissionais da saúde, que é um luto não reconhecido, eles choram, porque eles se apegam, eles lidam no cotidiano, então eles sentem também a perda dessas pessoas que eles cuidam, porque eles fizeram um juramento para salvar vidas. Imaginem que é 1 ano e meio que eles fazem assinar registros de óbito e mandar pessoas para serem enterradas. Então, há aqui um luto dos profissionais de saúde também, que é muito importante ser reconhecido. Um luto que não é reconhecido, o luto dos nossos animais de estimação. Tem gente que diz que é frescura. Ah, seu cachorro morreu, seu cachorro... Ele está chorando, que frescura. Não é. É um ser com o qual a gente tinha uma ligação de afeto. Então, a pessoa, claro, vai ter a vivência aí de uma perda e um processo de luta a ser vivido, como a gente vê nessa imagem aí do cão policial. E para vocês verem a complexidade do luto, essa senhorinha aí, com o marido e os seus 5 filhos, não, perdão, com os seus 6 filhos, o marido era quem estava tirando a foto. Esse caso me impressionou muito, porque mostra para a gente como que a gente não pode exigir de ninguém comportamento de heroísmo, ainda mais tendo em vista se a pessoa está tendo a experiência de múltiplas perdas. Essa senhora é uma senhora do Sul, que ela simplesmente perdeu durante a pandemia o marido, que está tirando a fotografia, e 5 desses 6 filhos desencarnaram.
Gente, eu nem concebo o que seja vivenciar uma perda dessa sem a ajuda espiritual de uma comunidade de fé, sem a ajuda de um psiquiatra e sem a ajuda de um psicólogo. Então, vejam que foram lutos, perdas sucessivas. Ela nem conseguiu elaborar a perda de um, já o outro desencarnou. Provavelmente um processo expiatório aí bem complicado mesmo. Imagina exigir dessa mulher exemplos de heroísmo. E essa daí, finalmente, é minha mãezinha. Minha mãezinha faleceu dia 27 de abril, e foi um luto esperado, um luto, inclusive, antecipatório, porque ela tinha mal de Alzheimer já há 20 anos. Então, a gente foi acompanhando o declínio da minha mãe. Nós já tínhamos perdido uma mãe, porque ela já não lembrava de mais ninguém, já há muitos anos não falava. Então, foi algo que a gente teve tempo de ir elaborando aos pouquinhos, até o falecimento dela aconteceu no dia 27 agora de abril. E qual foi a elaboração que eu, filha, Tânia, fiz da figura da minha mãezinha no meu coração? Mamãe tinha um bordão, uma frase, que ela falava para todos nós quando a gente tinha qualquer problema, e que ela usava para ela, e que todo dia nas minhas orações eu repito para ela: mãezinha, vai ficar no meu coração a sua frase, em qualquer momento de dificuldade que eu viver. Olha o que ela dizia para a gente: paciência, coragem, resignação. E essa é a forma que eu consegui concluir essa elaboração do luto no meu coração. E é isso que eu desejo para todos nós que aqui estamos, companheiros, diante das nossas perdas, perdas por luto, por morte principalmente, mas qualquer outra perda. Que a gente ouça a Maurinha, porque isso ela tirou do Evangelho segundo o Espiritismo. Paciência, coragem e resignação. E que o Senhor nos abençoe.